Leitura do Código Nacional de Acessibilidade. Capítulo 2. Do atendimento prioritário. Artigo 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Considera-se para efeitos deste decreto: 1. Pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei número 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias. Alternativa A. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sobre a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, nanismo, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não possuem dificuldades para o desempenho de funções. Alternativa B. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis, entre parênteses dB, ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Alternativa C. Deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores, associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Alternativa D. Deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 1. Comunicação. 2. Cuidado pessoal. 3. Habilidades sociais. 4. Utilização dos recursos da comunidade. 5. Saúde e segurança. 6. Habilidades acadêmicas. 7. Lazer. E 8. Trabalho. Alternativa E. Deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências. E 2. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. Parágrafo 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, no que não conflitarem com a Lei número 7.102, de 20 de junho de 1983, observando ainda a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 2.878, de 26 de julho de 2001.
Leitura do Código Nacional de Acessibilidade. Seguintes categorias: Paraparesia, nome feminino, paresia ligeira, em especial dos membros inferiores. Para-e-paresia. Monoplegia, nome feminino, paralisia de um único membro. Demon-e-plegia, golpe e ia. Monoparesia, nome feminino, paresia de um só membro ou de uma só parte. Demono-e-paresia. Tetraplegia, nome feminino, paralisia que atinge os 4 membros. Tetraparesia. Na tetraparesia há uma afetação das 4 extremidades, de igual maneira. Triplegia, nome feminino, paralisia que atinge os 3 membros. Hemiplegia, de um lado, e monoplegia contralateral, de triedoplegia, golpe, pancada, de ia. Triparesia, paralisia incompleta, nervo ou músculo de 3 membros que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento. Hemiplegia. Hemiplegia é uma paralisia de toda uma metade do corpo. Em geral é causada por doenças cerebrais focais, em especial por uma hemorragia. Hemiparesia é a paralisia parcial de um lado do corpo, geralmente é causada por lesões da área corticospinal, que corre abaixo dos neurônios corticais, do lobo frontal para os neurônios motores, da coluna vertebral, que é responsável pelos movimentos dos músculos do corpo e de seus membros. Também se pode ocorrer essa doença em caso de complicação no parto de uma criança na hora do seu nascimento. Nanismo é a condição de tamanho de um indivíduo cuja altura é muito menor que a média de todos os sujeitos que pertencem à mesma população. Admite-se que se pode chamar de nanismo quando o tamanho de um indivíduo tem a estatura de 20% inferior à média dos mesmos indivíduos de sua espécie. A mesma idade na espécie humana em termos de adultos. Considera-se anão o homem que mede menos de 1,45 m e anã a mulher com altura inferior a 1,40 m. Ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco, como por exemplo, algum trecho do tubo digestivo do aparelho respiratório, urinário ou outro qualquer, podendo ou manter uma comunicação com um meio externo, através de uma fístula por onde pode se conectar um tubo de inspeção ou manutenção. Amputação é a remoção de uma extremidade do corpo através de cirurgia ou acidente. Na medicina é usada para controlar a dor ou a doença no membro afetado, como no câncer e na gangrena. Paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva é uma lesão de uma ou mais partes do cérebro provocada muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais. Acontece durante a gestação, no momento do parto ou após o nascimento. Ainda que o processo de amadurecimento do cérebro da criança, é importante saber que o portador possui inteligência normal, a não ser que a lesão tenha afetado áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento e pela memória. Projeto Audiobook. A sua voz amiga. Locução: Marisa Freneda. Locução, edição e sonoplastia técnica: Vinícius Freneda.